Nova Consciência. A força das ideias. Apresentação: Jeter Jacomini Filho. Nova Consciência. Nossa saudação a você, querido e querida ouvinte e telespectadora, telespectador. Mais uma vez, nosso objetivo aqui na equipe do programa é fazermos uma companhia útil e amiga. Hoje, me assessorando no áudio, Jefferson Carvalho, e no vídeo, o Igor Carmini. Bom, eu disse em programa passado que voltaria com eles, e estou de novo aqui porque... Bom, a gente vai explicar por que daqui a pouquinho, né? Conosco de volta aqui a este programa, Renata Gracioso e Luiz Roberto Dalpoggetto. Olha, melhorou a pronúncia. Que coisa. Para falarmos sobre a gênese da alma e seu desenvolvimento na Terra, livro esse que está aí na mundomaior.com.br. E eu vou dizer agora, né? Estava dizendo para eles nos bastidores, é isso que eu gosto de conversar com vocês também sobre os bastidores, que a obra tem um sabor especial para mim, Jeter, que estuda a doutrina espírita, porque vejo um desenvolvimento que eles tiveram bem próximo daqueles movimentos iniciais do espiritismo, né? Da descoberta, da pesquisa, e é claro que eles não partiram do zero, como, por exemplo, partiu Kardec, mas... É uma ação, é um livro, né, de fonte mediúnica e que ele, na verdade, surge de uma maneira um tanto quanto paralela ao movimento espírita, vamos dizer assim, mas com todo um alinhamento, eu diria, com toda uma sintonia. E aqui a gente começa a entrar sobre outros aspectos. Eu quero até colocar isso para vocês dois, Renata e Luiz Roberto, porque eu vejo essa relação, porque no livro, gente, voltando a falar, ele é um projeto de desenvolvimento de todo um conhecimento a partir de manifestações de um espírito, Frei Guido Vagnotelli, que é o primeiro discípulo de São Francisco de Assis. E é claro, hoje é um movimento dos capuchinhos que o Luiz Roberto tão bem explicou no programa passado, né? O que é o capuchinho dentro do movimento franciscano, né? E essa é uma pergunta que eu quero voltar para a gente abrir o programa de hoje, né? Desses objetivos, porque, para você ter uma ideia, entendo eu que a espiritualidade, principalmente a espiritualidade ligada a Cristo, né? E eu estou falando de todo o movimento cristão, muitos deles já fizeram um avanço considerável nos seus próprios valores, na sua visão de mundo, enfim, e estão ansiosos para comunicar à sua comunidade aqui, gente, a coisa é assim, a coisa é assado. E como diz o Kardec, os espíritos, o espiritismo não é a religião do futuro, mas pode ser o futuro das religiões. Por quê? Porque pode trazer essa contribuição para todas avançarem em si no seu projeto e atender a comunidade que vive em torno, né? Então, uma outra pergunta que eu abro é que, bom, o Frei, ele continua capuchinho, ele continua ligado a esse movimento. O que vocês sabem ou que receberam de informações sobre isso? Legal. Posso abrir? Então vamos lá. O que ficou claro e que fica claro todos os dias para a gente em relação ao Guido e vamos chamar a equipe, como chamaram outro dia o grupo, é que eles continuam, de uma certa forma, propagando o movimento crístico, vamos colocar assim. Sim. Tá certo? Sim. Em tudo que eles colocam, e é muito interessante, Jeter, que a gente percebe, e isso me fez lembrar de algumas coisas do passado, assim, o Guido tem hora, como você mesmo disse da outra vez, tem hora que ele se manifesta de uma forma muito religiosa, muito doutrinária, da quase. Ordem franciscana. Da ordem franciscana. Ele vai buscar coisas, às vezes, na raiz. E tem certos momentos em que ele muda esse discurso e entra um pouco mais na questão
científica do conhecimento mesmo. Então, isso me lembra... Eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido aquele filme O Nome da Rosa. Sim. Me lembra exatamente aquela época em que o conhecimento verdadeiro estava justamente na mão deles. Certo. Né? De ordens semelhantes às dos capuchinhos, por exemplo. Eles estudavam, aliás, até para fazer um comentário, tanto o Guido quanto São Francisco, falando do Guido em especial, era extremamente culto, extremamente rico. Sim. E abandonou absolutamente tudo, tal qual São Francisco, realmente para seguir sua missão. Então, cultura e saber nunca faltou a esse tipo de pessoa, né? E parece que essa coisa está sendo retomada nos dias de hoje. Você vê muito dentro dos arraiais protestantes o desenvolvimento daquilo que é o design inteligente, Pronto. que é a maneira de tentar explicar a criação, né? Isso. Exato. Eu queria chegar nesse ponto. Você tirou da minha... Acho que daqui, ó. É exatamente isso. E o Guido, então, no final das contas, o resumo que eu faço desse convívio é exatamente esse. Eles trazem para a gente, cotidianamente, essa noção do design inteligente. Ou seja, eles fazem a gente perceber que por trás de absolutamente tudo há uma engenharia muito, muito, muito complexa, muito além do nosso entendimento, mas que em linhas mais grossas a gente consegue compreender. Eu vejo assim, sabe, você na interface de um projeto que eles entendem importante para fazer avançar o conhecimento, como exaltar, na verdade, ou enaltecer a inteligência divina que preside a criação, né? E dentro da formação, vamos dizer assim, cristã católica que eles sempre tiveram. E você, pelo passado e pelo presente, hoje, né, você está nessa interface. Certo. Eu lembro, por exemplo, tem um companheiro nosso, Carlos Pereira, um médium, tem programa aqui, ele, de repente, começou a receber comunicação de um determinado espírito. E porque e ele vai dizer, olha, eu gostaria de fazer esse mesmo trabalho dentro da minha igreja, mas ainda eu vou lá, ninguém me ouve, que é o Dom Helder Câmara. Nossa. Então eu vejo assim, o Guido é um processo semelhante. Muito parecido. Né? Muito como parecido. Quem diz, me abriram a porta, eu vou dizer, ô gente, eu estou aqui. Então, o livro, o trabalho que a gente faz, eu acho que eles estão tentando se comunicar de fato, e eu acho que, como o Jeter disse agora há pouquinho, há uma tentativa de conclamar a todos os outros segmentos, sejam cristãos ou não cristãos, a realmente buscar a sua forma de... Aliás, eu deixo aqui uma pergunta, né, para o Guido, na hora que vocês estiverem em contato, né, porque eu fico imaginando... Tem gente que manda até abraço para o Guido, é impressionante. Eu fico imaginando que ele deva, assim, eu gostaria de saber que esperanças ou o que ele vê como promessa o movimento carismático dentro da Igreja Católica. Me parece que é um movimento que se abre para a possibilidade do contato. É possível. Então, ver o que o Guido pensa disso. Qualquer hora. Então, se ele estiver nos ouvindo, já a pergunta eu já fiz. Vamos ver, de repente. Bom, o livro, logo no seu início também, fala de uma coisa muito importante, né? O Kardec falava do controle universal do ensino dos espíritos, dizendo que o processo do conhecimento, da verdade, que é uma coisa progressiva, na medida da nossa capacidade de recepção, e a nossa capacidade de recepção é a reflexão e a pergunta. Se eu não percebo, se eu não pergunto, eu não tenho nem condição de ouvir resposta nenhuma, né? Então, e uma coisa que está permeando as várias fontes mediúnicas é a urgência da Terra, a urgência do momento. Como quem diz, gente, vocês estavam lendo há tanto tempo separar joio do trigo, chegou. Né? E ele fala dessa coisa do contexto de transição, da engenharia divina, buscando pessoas. Fala um pouquinho sobre isso que o livro traz, desse momento. Tá. A gente percebe durante... Inclusive eu vejo a ação de vocês dois assim, como a espiritualidade tentando captar o maior número de gente possível. Porque não é todo mundo que está num centro espírita. Sim. Mas aí eu até começo a responder te perguntando, mas dentro do papel, dentro da prerrogativa do centro espírita, eu acho que
a oportunidade de ter, por exemplo, tido os freios como presentes ali no nosso dia a dia, é uma forma também de chamar a atenção para uma situação que talvez, na minha opinião, seja cada vez mais frequente a partir desse momento, por exemplo. O que eu quero dizer, Jeter, eu acho que eu estou buscando palavras para dizer mais ou menos o óbvio, mas talvez não. Todo mundo, de uma certa forma, a questão da mediunidade, ela não é você sabe muito bem, que não é uma exclusividade de um ou de outro e assim por diante. É uma faculdade humana. Sim. Esse grito, do ser humano. Essa voz que vem no livro e passa essas informações, ela vem também dizer que certas coisas que as pessoas ouvem, ou sentem, ou intuem, são, de repente, na sua maioria, eles tentando se comunicar. Sim, e tentando ajudar. Com então, certeza. Aí, por isso que eu fiz aquela pergunta agora, para que serve efetivamente, então, o núcleo espírita? Principalmente quando a gente conversava agora há pouco fora do ar sobre a questão do regimento que às vezes conduz e orienta essas casas. Eu paro para pensar que, por exemplo, cada lar de fato vira um núcleo espírita. Sim. A partir do momento em que você começa a ter um pouco mais de preparo, de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio dentro da nossa dualidade existencial para ouvi-los. O movimento espírita começou no lar, nas casas das pessoas. Então eu acho que de uma certa forma é uma volta. Nosso lar começou assim. É uma volta à origem. Sim, e eu acho que o grito que vem aí no meio, essa conclamação, ela vem com esse tipo de intuito. Mas o que eu estava assim querendo saber também do lado do Guido, porque isso é uma percepção dentro dos arraiais espíritas, vamos dizer assim, porque ele tem um momento que vocês registraram aqui, ele diz assim: o tempo, filha querida, é curto para que a humanidade consiga progredir suficientemente para colocar o planeta em estado de regeneração. Então eu quero saber o que ele tem passado para vocês dessa urgência da nossa transformação, porque a gente chegou num tempo que, olha, você pode até reencarnar de novo, mas eu não sei se vai ser aqui, não. Bem no começo, quando a gente começou a aceitar a situação em relação à presença deles conosco, a gente entendeu que era como se fosse um recrutamento. Olha, o negócio é o seguinte, a situação está preta, eu estou precisando regimentar aqui, abarcar uma série de pessoas para ajudar a propagar esse conceito, essa ideia, essa possibilidade. O mundo precisa ser influenciado o mais rápido possível. Então a gente até chegou a questioná-lo se existiam outros casais, outras famílias sendo influenciadas do mesmo jeito que nós, ou seja, com essa mesma característica. E ele afirmou que sim. Inclusive citou, é uma história muito longa, mas ele comentou de algo paralelo acontecendo no Chile ao mesmo tempo, numa cidade determinada lá, um casal que estava vivenciando basicamente a mesma coisa que nós. Então nós percebemos que por trás de tudo que a gente já conversou a respeito dessa manifestação deles, existe principalmente o desejo profundo de que isso se propague. Por isso o livro, por isso os cursos, por isso... Simplesmente porque se o ser humano não acordar rapidamente para determinadas coisas, a gente não vai fazer a tal separação. Não, e por incrível que pareça, eu vejo isso acontecendo no movimento espírita. Eu entendi já isso. Quer dizer, vocês estão dentro de espíritos, almas, melhor dizendo, espíritos reencarnados, que atingiram um estado de maturidade e de comprometimento, porque vocês estão se mobilizando, vocês estão fazendo livro, fazendo curso, dando a cara para bater, como a gente diz. Abrangendo o maior número de pessoas. Por quê? Às vezes até eu vejo um movimento espírita, quer dizer, tem companheiros alertando, quase berrando, e nós ainda estamos numa atitude por achar aquela coisa do bonzinho, entre aspas, né? Porque se você for veemente, você está em desequilíbrio. Certo. Entendeu? Já te taxam isso como se fosse anátema antigamente. Né? Então, a gente vê médiums sendo discriminados porque não estão entendendo. E eles estão gritando por todos os canais possíveis. Por todos os canais possíveis. Aí você fechou a explicação. Então, ele também fala, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Centro de Tratamento e Reabilitação aos Desencarnados. O que vocês absorveram disso?
Ixi, agora você tocou num ponto complicado. Sabe por quê? Por quê? Esse foi um dos momentos no qual o Guido começou de uma forma bastante espírita, vamos colocar assim, tá? A explicar esse funcionamento, essa organização pra gente. E logo depois, ele falou assim, olha, aquilo que eu falei que era de tal jeito, é mais ou menos daquele jeito. Então, e eu não sei se eu vou ferir alguém, se eu disser o que de fato o Guido nos passou a respeito disso. Gente, tudo bem? Nova consciência? Claro, vamos em frente. Claro. Então vamos seguir. O Guido estava explicando em algumas ocasiões que esses centros de tratamento, na realidade, eles são sincronizados de acordo com o mental de cada um que desencarnou. Vou tentar dar um exemplo aqui. Dependendo da educação religiosa que determinada pessoa teve, no momento em que ela desencarna, ela acaba por encontrar, não de verdade, mas ela acaba por encontrar um cenário muito semelhante ao que ela esperava encontrar no pós-morte. E todos aqueles que se assemelham em pensamento àquele cenário, àquela realidade, são colocados numa mesma faixa, num mesmo campo dimensional, onde veem exatamente aquilo que precisam ver. Guido chega a detalhar falando assim, na verdade, isso está dentro da consciência deles. Isso não existe materialmente. Eles estão vibrando numa mesma frequência, eles têm um mesmo conhecimento, e esse cenário é montado para o conforto inicial deles. Depois disso Gostei disso, conforto inicial deles. Exatamente. Depois, na medida em que eles vão sendo conscientizados de sua nova situação, ou eles migram para um outro estágio, uma outra dimensão, outra faixa dimensional, ou eles vão para um outro cenário, talvez menos rico em detalhes ou coisas que vão aos poucos auxiliando aqueles a chegarem ao entendimento de que eles estão simplesmente nas zonas de suspensão, ou seja, as zonas onde eles se preparam para uma nova reencarnação. Com certeza, entre muitos desses estão aqueles que nem perceberam que desencarnaram, né? Exatamente. Sim. Eu até entendo que esse centro de triagem aí, ele inclusive vê aqueles que estão mais próximos de tomar um choque revelador. Exatamente. E vão para as casas espíritas e tomam um choque anímico. Pronto. Exatamente isso. Eu sempre brinco que o choque anímico é o desfibrilador do lado de lá. É verdade. Uma coisa interessante. O que foi, Jefferson? Nossa, o tempo está correndo. Dentro dessa... Eu chamei a atenção disso mesmo, porque se fala muito isso também no meio espírita, né? Como é que é isso? Para onde eu vou, né? Todo mundo acha que vai para nosso lar, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Pois é. Tá? Tem uma enormidade de colônias, e é claro, são todos processos de misericórdia divina tentando nos socorrer, né? E inclusive muito alinhado com o estágio espiritual cultural de cada um, né? Uma coisa fabulosa, incrível. Se você parar para pensar, você fica... E você falou de ir para outra dimensão, fala dessa coisa do mundo concêntrico, porque falou em mundos concêntricos. Foi a primeira... Cita até o planeta Chupão aqui, fala um pouquinho disso. Então, ele, como eu estava te dizendo, ele iniciou toda uma explicação ao longo dos meses e anos que a gente vinha conversando, mas primeiro, por causa da Renata, eu que era um zero à esquerda nessa questão e estava offline naquela época. offline. Mas na realidade seria mais para o meu entendimento. Mais para o entendimento da Renata. Sim. Então ele falava muito no dialeto espírita, vamos dizer assim. Planeta Chupão, essas coisas. Agora, mundos concêntricos, ele fez muitas referências a essa situação para explicar para a gente, antes de tocar na expressão dimensão. Antes de falar em dimensão, ele falava em mundos concêntricos para explicar as diversas camadas que eventualmente circundariam o planeta. Camadas essas constituídas por faixas de vibração e que receberiam, então, conforme eu expliquei agora há pouco, os que acabavam de desencarnar ou estavam lá aguardando ou se conscientizando ou qualquer outra coisa assim. Então, explica um pouquinho, amor, negócio relacionado à vibração e evolução. Eu acho legal isso. Legal. Você podia explicar. Não tinha problema nenhum. Fica à vontade. A entrevista é com os dois, tá? Então vamos lá, rapidinho. Bom, o Guido associa a questão da evolução ao nível de vibração da pessoa. Por exemplo, uma pessoa cujo o comportamento, a evolução se traduz por uma coisa um pouquinho mais
equilibrada, um pouquinho mais ereta, mais tranquila, mais harmoniosa, ele tem uma vibração mais alta. Vamos imaginar que essa pessoa se desencarnasse no momento seguinte a isso que eu acabei de falar. Essa pessoa iria para um plano ou dimensão, como agora a gente já tem esse termo, para uma dimensão realmente mais alta, entre aspas. Mas o importante dessa explicação que ele nos deu foi para mostrar, olha, cada um fica com o seu cada um. Né? Há uma separação ali vibracional. Então, não há uma misturada. Há uma misturada na primeira camada, onde aqueles que estão ali meio perdidões ficam ali ao redor. Né? O livro tem esse sabor também para mim, viu, Renato e Luiz, o fato de que está me mostrando outros ângulos, né? Porque o véu foi escancarado, mas ainda a gente não conhece toda a estrutura de atendimento do lado de lá, né? Toda a geografia do lado de lá, né? A ecologia do lado de lá. Então, aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Isso aí que você fala me lembra um pouco, né, a questão do livro Nosso Lar, que fala assim, bom, umbral todos passam. Porque a gente fica imaginando um umbral como se fosse a soleira da porta, né? Como é que chama? O batente da porta é também conhecido um sinônimo de umbral. Sim. Então todo mundo pensa umbral como uma porta. Não. O umbral é todo o contexto circundante da Terra. E no Nosso Lar fala, quer dizer, sempre a gente passa pelo umbral. Mas o problema é ficar retido. Exatamente. E o que retém? A bendita da vibração. Da vibração, exatamente. A bendita da vibração, exatamente. E aí tem aquelas referências. Tem até referências bíblicas sobre isso, dizendo que você é como uma ponte que você passa, né? Você passa por esse contexto. Sim. Né? E muitos nem percebem que passaram, porque estão numa outra faixa de vibração, sintonia, né? Que quando fazem a passagem... Nem percebe o cenário ruim. Já estão lá no lugar deles lá. É muito legal. É importante salientar também que eu acho que quando ele fala de evolução e frequência, não é no término, por exemplo, da nossa vida. Ele fez uma menção muito importante sobre isso, é verdade. Ele fez uma observação muito importante. É durante todo o tempo que você está encarnado. Não adianta você moribundo, no finalzinho ele fala, eu te perdoo, tá tudo certo. Eu perdoo. Pronto, mudou a vibração. Não é assim que funciona. Quer dizer, não tem aquele acordo, né? Não. Deus, eu me arrependo. No finalzinho, assina o arrependimento. Ele deixou isso certo. muito bem claro. Não é bem assim, não. Tá certo. O Jefferson está dizendo que está na hora do intervalo, eu vou para ele, daqui a pouco eu volto, né, conversando mais uma vez sobre essa obra, que é muito estimulante, ela é um conhecimento muito interessante para a gente desenvolver, conhecer e se aprimorar, porque todo conhecimento nos modifica. O importante é saber o conhecimento que nos modifica para melhor, né? Então isso que a gente precisa selecionar aquilo que nutre a nossa alma, né? Então, a referência para vocês, a Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, da editora dos Frades, né? E a gente volta já já. Você está ouvindo na Boa Nova, o programa Nova Consciência, a força das ideias. Você está ouvindo na Boa Nova, o programa Nova Consciência, a força das ideias. Estamos retornando, lembre-se, hein? Hashtag Sou Semente de Luz, seja você também. Mais uma vez, programa passado agradeci, estou novamente agradecendo. Conseguimos aí, graças a vocês, sem maiores traumas, só poucos, não os maiores, mas os poucos traumas, vencemos o mês de junho e conseguimos vencer o mês de julho, agora vamos para o mês de agosto, né? O desafio é chegar no final do ano enfrentando aí essa tsunami econômica, mas que na verdade, lembrando um economista do Banco Central Americano, uma coisa assim, né? Falava dessa ganância absurda, né? A crise econômica está na raiz a ganância absurda, né? Enquanto esse pessoal não entender tudo isso que a gente fala aqui, a gente vai continuar batendo cabeça, mas o problema ou a solução é que nós chegamos num tempo que essas coisas estão em efetivo balanço. E quem não passar
vai continuar tendo a misericórdia divina. Mas não mais aqui, como dissemos no bloco passado, vou estar indo aí para outros mundos. Mas voltando aqui então com a Renata Gracioso e o Luiz Roberto, e a obra A Gênese da Alma Humana e Seu Desenvolvimento na Terra, tem um momento aqui que é muito tocante, né? Começa com uma pergunta curiosa de vocês para o Guido, né? Ele teria visto Deus? Jesus. Ah, foi Jesus. Desculpa, Jesus, isso mesmo. E ele dá lá uma explicação, como quem diz, ainda não. Mas sente. Sente, né? A vibração. Sente cada vez mais, né? Aí vocês apelam para um escalão um pouquinho mais abaixo. E a Nossa Senhora? Sim. Se é que a gente pode dizer que é mais baixo. Eu gostaria que vocês falassem porque foi muito tocante. Foi um diálogo da Renata. Fala aí, Renata. Você, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que ela está muito ativa. Tá, e muito próxima a nós, ele diz, né? Que na realidade, ele falou da Nossa Senhora, né? Que eu perguntei também. Jesus, ele falou por conta da vibração, né? Que ele está em todo lugar. E Nossa Senhora que também, né, amor? Principalmente na época que nós estamos vivendo, que está muito próximo. Mas o que eu senti é isso, confirmando todas essas percepções, aparições, que em vários locais do mundo ela está aparecendo, e não só nos arraiais católicos. Não, exatamente. É interessante que é uma entidade espiritual, né? Dentro daquilo que falávamos agora há pouco da vibração, ela está além dos rótulos, né? Sim. A senha. Então ela... e o que a gente está precisando numa crise dessa é colo de mãe, viu? Exatamente. E como, né? Bom, mas tocando nesses assuntos, eu fiquei também me perguntando como é que tratar a questão de anjos, demônios, porque ele ainda usa muito, né? Sim. E o Kardec, por exemplo, teve toda uma preocupação, né? Até porque quando os fenômenos aconteceram, ele não criou uma hipótese. Ele disse assim, bom, alguém está me dando uma resposta inteligente. Um efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. Quem é que está falando comigo? É um espírito. Que é espírito? Aí foi se identificando, né? Ele não partiu de uma... Ele não pensou, será que é isso? Não, ele não pensou nisso. Ele não concluiu. Da mesma maneira que ele vai explicar, então, na época e até hoje, tem muitos sentidos para a palavra alma. Sim. Né? E ele vai explicar as várias que existiam e passou a dizer assim, bom, e nós espíritas, quando falarmos em alma, entenda-se um espírito reencarnado. Né? Então ele colocou. Mas aí então a gente vai reconceituando ou ressignificando aquilo que anjos e demônios. E essa é um conceito, é uma nomenclatura difícil de quebrar, principalmente eu vejo para o universo protestante. Eles parece que não conseguiram romper uma barreira, né? Como é que vocês viram essas questões trazidas pelo Guido, tudo? Como é que vocês trabalharam isso? Ou como é que vocês trabalham isso? Gostei da reformada na colocação. Sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, como eu estava comentando há pouco agora aqui durante o comercial com você, é que a gente já está escrevendo a Gênese 2. E a Gênese 2, ela vem despida de uma série de coisas. Então, se ele começou explicando para a gente, falando, ainda citando ou dando nome de anjo para determinadas figuras, demônios para outras figuras, já na Gênese 2 a gente já tem claro quem é quem na história toda. Então, por exemplo... Mas ele chega então a fazer uma ressignificação desses tempos. E colocar ipsis literis o que é quem é quem. Sim. Porque o Herculano Pires sempre foi um escritor muito feliz, né? Ele era tão vasto no seu conhecimento que alguns diziam que ele era a reencarnação do Kardec. Né? E ele até tinha ojeriza disso, ele saía até falando uns palavrões, porque aí o pessoal fala assim, não, Kardec não falaria um palavrão. Era para ele sair disso, não tô, né? Mas ele fala muito dessa questão do desenvolvimento do ser humano e ele passa por esses estágios, culturalmente falando,
em que ele começa a estruturar todo divindades, etc, etc e tal. E aí entra essa história de anjo e demônio e tal. Exatamente. É bem por aí. Vai da maturidade da nossa consciência para receber determinadas informações. Eu acho que a gente até andou dando uma melhoradinha, porque realmente as revelações continuaram e agora de uma forma muito mais solidificadas, menos fantasiosas, tem menos roupagem, muito mais conteúdo, né? Então o Guido faz muita menção aos arcanjos, que segundo ele seriam os auxiliares do Criador para a constituição do universo, para a construção do universo, a constituição dos seres orgânicos, a produção dos seres essenciais, que são os espíritos, que ocupariam esses organismos mais tarde. E a parte, isso já estou adiantando, inclusive, algo da Gênesis 2, seria mais ou menos o seguinte, que nós somos descendentes, vou colocar assim que eu acho que é melhor, nós seríamos descendentes diretos dos arcanjos, ou seja, dos articuladores, dos verdadeiros construtores, a mando do Criador, da estrutura do universo e seus respectivos mundos, devidamente ocupados, etc. e tal. Então, o nosso ser essencial... Então, não seríamos uma criação divina? É complicado isso. Porque eles são... A partícula direta. Você está entendendo, Jéter? Se nós entendemos bem, o Criador criou essa estirpe, e essa estirpe, sim, dela nós fomos originados. As partículas foram desagregadas e cada partícula era um ser que iria ocupar um organismo. Não, tudo bem. Eu acho que é o seguinte, o objetivo nosso aqui é de ampliar ideias e não é de... né? Mas eu estou dizendo isso para você, que esse... é uma demanda que você, assim, tudo bem, acho que o Guido está trazendo uma informação, ele tem, como diz o Kardec, né, os espíritos efetivamente podem saber tanto quanto a gente, mais do que a gente, menos do que a gente, e eu diria, uma forma diferente, que ainda a gente não encontrou o processo, porque essa questão que toca em nossas origens, ainda, como dizem os espíritos a Kardec, nós não temos níveis de consciência para entender isso. Mas isso que você fala, que já surgiu no meio espírita, mas logo foi, vamos dizer assim, nem sabia disso. Banido, é uma visão gnóstica. Entendeu? Porque todo mundo entende que somos filhos de Deus. E você está dizendo, não, eu sou filho de um filho muito bom, sei lá, entendeu? Essa é uma questão. Mas a gente não está tratando do livro 2. O livro 2... Tá, voltemos para o livro... Mas veja que é aquela questão dos anjos. Eu estou vendo que aí também é uma questão, né? O Espiritismo tem uma visão que estaria coerente até aquilo, né? Deus não faz acepção de pessoas. Somos filhos de Deus. Aliás, quem disse isso foi Jesus, né? Então, mas eu imagino o seguinte, né? Dizem eles que a gente não tem essa referência de tempo. Aliás, André Luiz, nas obras deles, dá a entender a nossa idade. O que seria a nossa idade? A partir do momento em que a gente entra no reino nominal, vamos dizer assim. Aí fala da evolução do princípio inteligente. Olha, eu costumo dizer que mesmo esse tema para os espíritos é um tema árido, é um tema que demanda muita reflexão, né? E tem um determinado, o Sebastião Camargo, que fala sobre isso, que eu digo que é uma das melhores visões desse processo. Mas vamos deixar um pouco isso de lado, porque senão eu vou entrar aqui num bate-papo com você, só eu, você e a Renata, e eu vou deixar os ouvintes e telespectadores de lado. Quer dizer, nem todos, porque eu sei que esse tema é para quem gosta de estudar. Não é fácil, não. Mas uma coisa que eu achei assim avançada aqui é a questão do homossexualismo. O que o Guido traz sobre esse assunto? Além de ter sido uma surpresa abordar esse assunto, né, vindo dele isso, ficou totalmente claro para a gente que quando o ser humano vem e realmente reluta em relação ao seu gênero, ao gênero físico dele, é como se houvesse um choque entre o espírito e o corpo,
ele teria escolhido isso como uma forma de moldar, de superar, né, desafios para ele superar a existência dele aqui. Então, na verdade, seria mais um elemento que traria a ele o desafio, a necessidade da superação. Então, não seria uma coisa... Mas ele também deixa claro que o homossexualismo, por exemplo, existem diversas formas. Sim. Certo? Mas ele diz que... Diversas motivações. Motivações. Sim. Muito obrigado pela correção. Diversas motivações. Mas aquele que, de fato, se sente... Eu diria também influenciações. Eu tenho certeza que sim. Mas existe um caso, ou pelo menos um tipo... esses dois elementos que você citou, eles não atuam, eles não interagem, então a pessoa ela já vem com essa dificuldade, vamos colocar assim, de aceitação. Poxa, mas eu nasci com um corpo de homem, mas eu não me sinto homem, e isso desde a tenra idade, desde a infância. Então esses casos seriam realmente casos de escolha. Olha, eu gostaria de retornar, mas eu preciso de um desafio realmente que me motive, que me estimule a me transformar nessa existência. E o homossexualismo seria uma dessas formas. Seria algo radical, vamos colocar assim, como forma de desafio para poder melhorar aí o seu desenvolvimento. Assim como os deficientes também, Os deficientes, ele também faz uma comparação em relação a deficientes. O pessoal existem pessoas que são entrevistadas, às vezes, moradores de rua, que você percebe nitidamente que é lá que eles querem ficar. Sim. Opção. Por algum motivo, é lá que eles querem ficar. E o Guido faz esse tipo de comparação. A gente vê toda uma ação social em torno de várias pessoas que estão aí, debaixo das pontes e tal, levam eles para os albergues, dão todo um tratamento, eles até recebem naquele momento, mas voltam para a rua. E o Guido associa isso a como, olha, ele escolheu ser assim porque isso o ajudará na sua evolução, na sua escalada. E o homossexualismo é a mesma coisa. Ele, no livro aqui, em vários momentos, eu gostaria até que, se você achar interessante, falar um pouco mais sobre isso. O aspecto, a gente não entende isso daí, né? Essa pessoa está naquele estágio, vivendo, que vida é essa, né? E muito mais do que aquilo que a gente está vendo, é uma coisa que está se processando na mente dele, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Pois vai misturar um pouco as estações, mas vamos tentar entender que nós percebemos que há um conflito evidente e visceral do ser biológico com o ser essencial, espírito, alma, o que você quiser chamar. O espírito vem com uma carga de informações ancestral, antepassada, e o organismo, a parte orgânica, ela vem também com uma carga de informações, mas dos seus antepassados via linha biológica. Então, essa conflitância, essa bagunça que se forma dentro do ser, é muitas vezes aquilo que é necessário para ele realmente sair da casca, para ele conseguir encontrar um caminho. Mais acentuado, por exemplo, nessa questão do homossexualismo. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Às vezes eu deixo a coisa meio que ser levada. Eu quando bato papo aqui sobre os temas e os assuntos, claro, a gente faz pergunta e quem pergunta quer resposta ou quer saber. Mas eu digo que muitas vezes as perguntas que faço, a única resposta que tem são novas perguntas. Então, o problema é que a gente não está preocupado assim, em ser conclusivo. Certo. A gente tenta buscar as explicações. Eu acho que o gostoso é isso. Eu tenho que ser pontual, porque eu acho que você quer saber, quer ouvir. Não, mas está certo. Eu acho que é legal. Eu acho que você está corajosamente aqui. E eu diria que se fossem outros entrevistadores espíritas que eu conheço, você estaria passando um sufoco. Até imagino que sim. Quanto que é, ô Jefferson? Que, só isso? Não, você me plantou 11, em menos de 1 foi para 5, é isso mesmo que você está falando? Olha, revê isso daí, hein? Então, você coloca vou voltar, né, aos nossos anjos e agora demônios, né? Porque eu vejo que essa categoria é muito difícil para o cristão entender. Ele até se entende como espírito, mas para ele, demônio é demônio e anjo é anjo, né? E são categorias especiais e definidas. E, bom, o que ele fala do demônio? Do demônio mor ou dos associados?
Tanto Fala faz. Um pouquinho. Na realidade, ele define isso com uma tranquilidade muito grande. Aliás, ele começa nos explicando como o mal surgiu na Terra, né? O mal, na realidade, teria sido um outro elemento escolhido pelo Criador para criar o antagonismo necessário à evolução de todos, primeiro. Segundo, o mal propriamente dito, a maldade propriamente dita, ela vem surgir no planeta a partir e posterior à inserção de Adão e Eva nesse contexto, que é melhor a gente não falar sobre isso agora, deixar isso para um outro dia, e que a partir sim dos descendentes de Adão e Eva, a maldade começa a prevalecer, porque há o livre exercício do livre-arbítrio. Então todo mundo faz o que quer, do jeito que quer e como quer. Nesse meio de campo acaba rolando uma bagunça terrível e as pessoas acabam sendo cada vez mais cruéis, infelizes nas suas escolhas e se tornam pessoas más. Não todos, obviamente, mas uma leva. E na medida que esses desencarnam, começa a surgir uma categoria de baixa vibração e que vem alimentar, num futuro bastante próximo ali, as legiões que passaram depois a ser conduzidas por um tal de anjo caído, um tal de Lúcifer, que, ao que tudo indica... Então, anjo caído. Pois é. Era anjo, caiu, como é que é isso? Então, o Guido explica mais ou menos assim, na história, ainda falando sobre a criação, na fase da criação, momentos depois da criação, colocando de uma forma um pouco melhor, os anjos seriam as interfaces entre as criaturas e a divindade. Há um senão nessa história, que eu não posso entrar agora, porque isso a gente já está tratando no outro livro, no qual Adão e Eva teriam total acesso e comunicação com o divino. Só que na medida em que seus descendentes acontecem e formam e se tornam pessoas, parte deles pessoas ruins, que a maldade começa a imperar, essa comunicação ela se torna ruidosa, ela é cessada e pronto. Então o ser humano, de uma certa forma, passa a viver sozinho, ou pelo menos sem a comunicação com o divino. E surge, a partir daí, essa categoria de espíritos, seres, né? De seres mais de vibração mais inferior. Logo depois, então, o tal anjo, ou aqueles que tomavam conta da humanidade, um deles se rebela, ou teria se rebelado, e passa a fazer parte dessa camada. Né? Desejando, inclusive, profundamente organizar aquelas entidades que já haviam desencarnado de baixa vibração, para formar uma nova frente contra o Criador e influenciar os que aqui estavam. Agora, eu quero fazer um friso aqui e não vou falar mais, que eu já vi que você está querendo falar. É que assim, tudo isso com a anuência do Criador. Ele já sabia, na realidade, de tudo. Assim, tudo. Tudo bem, você falou assim, uma criação, o mal, uma criação divina, quer dizer, o espírita entende que não, isso não acontece. Mas é claro, nada acontece sem a permissão. Sem a anuência. Sem a mas na sequência, eu acho que eu estou correndo, porque o Jefferson está me apertando. Nossa, você me enganou, hein? Você falou 11, depois... o capítulo na sequência do demônio aqui é a mobilização contra as trevas. E eu acho importante a gente encerrar o programa com isso, porque eu acho que isso, dentro daquilo que a gente está falando, que desde o início da transição, da separação do joio e do trigo, é o grande momento da nossa decisão. Eu brinco que a gente está fazendo um Enem cósmico. Né? Então, o capítulo é mobilização contra as trevas e coloca a família como um processo dentro disso. Eu acho extremamente importante a gente colocar isso, dessa importância da nossa atitude espiritual no presente momento. Fala um pouquinho sobre esse capítulo e essa questão da família, nessa mobilização contra as trevas. Então, a família, na verdade, para qualquer pessoa, é o seu microcosmos. Sim. Não é verdade? Então, é com quem você experimenta e tenta se reformar para poder se encaixar melhor nesse contexto, nessa conversa, nesse acerto de contas que o Guido até fala do primeiro círculo, restringindo ali as pessoas da família, das mais próximas, né? Pai, mãe, filhos e irmãos, etc. E cada um tem o seu primeiro círculo, então você tem uma necessidade premente, como se fosse sua missão de vida, liquidar ou pelo menos acertar ou melhorar essa relação para que isso possa continuar funcionando. Agora, a mobilização contra as trevas é a simples percepção de que o mal está aí
E ele influencia a todos, em graus absolutamente diferentes. O que vai mudar a tua... Em graus que cada um permita ou não. Perfeito, em graus que cada um permita ou não. E o que vai comandar exatamente isso é a tua blindagem em relação a isso. Aí ele começa a entrar em searas, em assuntos mais relacionados a formas de equilíbrio. Mas não simplesmente, olha, você tem que se equilibrar. Não. Ele começa a te conscientizar de que, olha, se você tem um problema, por exemplo, você tem um problema com a sua mãe, tá certo? Entenda que existe todo um processo kármico por trás disso, relações assim, assim, assado, mas ele vai desmistificando um pouquinho a questão kármica e traduzindo ela de uma forma um pouco mais simples, colocando que você só vai compreender o teu semelhante, a partir do momento que você conseguir se equilibrar, criar uma blindagem em relação ao mal presente em todos os lugares, para poder fazer a leitura correta daquilo que está acontecendo com o teu familiar. Isso através de um processo de juntar a família numa corrente de prece e de vibrações. Prece e de vibrações, entre outras coisas. A gente está vendo acontecer muito isso nas famílias. Isso funciona. O Jefferson disse que vai encerrar a nossa brincadeira aqui, a nossa festa, a nossa alegria. Puxa vida. A gente quero agradecer mais uma vez a você. A gente que agradece, Jefferson. Obrigado pela oportunidade. E lembrando, né, você quer entrar em contato com a obra, entra no site da Editora dos Frades. Editora dos Frades, tudo junto, né, .com.br, ou através do nosso telefone 3562-1685. Certo, mas no caso da obra, ela está aqui também. Sim, né? sim, tá aqui está também no maior.com.br. também, né? Gente, a gente vai encerrando aqui o programa e continue aí na nossa programação. Um abraço a todos vocês. Obrigada. Você ouviu Nova Consciência, a força das ideias.